Bom. Amém. Graças a Deus. Graças e paz, irmãos. Estamos, mais uma vez, pelo segundo culto seguido, tendo aí uma... Podem acender as luzes, por favor. Nós estamos tendo aí aquela famosa estação da chuva, e de fato tem chovido muito. Então, aos irmãos que aqui conseguiram chegar, glória a Deus pela vida dos irmãos. Estava olhando, temos um número considerável aí na transmissão, muitos irmãos que não puderam chegar até aqui, mas estão acompanhando a transmissão deste culto, nosso primeiro culto do novo ano. Nós estivemos aqui num grupo também reduzido, mas muito bom, foi muito gostoso, como sempre, passar a virada de ano na casa do Senhor, e hoje estamos aqui, primeiro domingo de janeiro de 2022, iniciando uma nova época, iniciando um novo ano, e nós passamos um bom tempo estudando o livro de Atos. E eu quero convidar os irmãos, desta vez, a mudar o livro, e nós vamos lá para o começo da Bíblia, nós vamos para o livro de Gênesis, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ver uma história muito conhecida, e é interessante porque tem um lado bom e um lado ruim. Gênesis foi algo que esteve muito em voga o ano passado, porque nós tivemos aí, né, teve uma novela que teve até bons índices de audiência, eu não sei quem assistiu ou não, mas assim como eu brincava nos tempos lá dos 10 mandamentos, é interessante quando pessoas que não conhecem a Bíblia acabam tendo contato com a palavra a respeito, né, e através de situações assim. O ruim é quando você vê crentes que estão conhecendo os livros por causa de novela da Record, isso é um problema. Mas, de qualquer maneira, muitas histórias do livro de Gênesis voltaram, e eu percebi, ouvi muitos comentários a esse respeito, e eu quero retornar e refletir nesta primeira mensagem do ano em uma situação que envolve uma história muito triste. O livro de Gênesis nos traz os começos, o início de quase tudo, e nós vamos para o capítulo 4 ver uma passagem triste da Bíblia, mas que nos ensina algumas lições muito importantes que devemos colocar em prática nesse ano, que devemos, como filhos de Deus, nos ater e realmente, se conseguirmos entender algumas dessas verdades descritas nessa história conhecida e trágica ao mesmo tempo, tenho certeza que teremos momentos melhores neste novo ano. Então, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, nós vamos ver a famosa história de Caim e Abel. Então, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, nós temos o seguinte: no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. Versículo 11. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Aqui nós temos primeiro homicídio relatado.
Nós estamos ainda no início da história da humanidade. Nós estamos na segunda geração dos homens. Já tínhamos visto como as coisas saíram do controle ainda no Jardim do Éden. E é muito emblemático que a Bíblia retrate uma história tão significativa logo no início, e quando analisamos e vemos que tudo isso ainda está no capítulo 4, nós percebemos algumas questões que falam diretamente a nosso respeito. Nós estamos aqui observando que, de fato, a humanidade tem um grande problema. Às vezes nós acabamos invertendo e colocando a questão, ou até mesmo generalizando a culpa, e esquecemos de entender que todos nós temos graves problemas em nosso coração. Às vezes a gente lida com as coisas, e eu estava vendo um texto, e o autor disse que nós não somos simplesmente pecadores porque cometemos os pecados. Na verdade, nós cometemos o pecado porque somos realmente pecadores. Não é o contrário. E quando nós observamos aqui essa história, nós precisamos nos lembrar de entender alguns detalhes muito importantes que a Bíblia vai nos mostrando desde o começo. Primeiro é observar, é uma pena que a gente não tem ideia de quanto tempo se passou aqui, mas nós já estamos falando de um mundo corrompido. O homem já havia perdido o seu lugar ali no paraíso, e nós sabemos que uma das questões, ou uma das punições dadas por Deus à humanidade, foi a questão de que a terra agora teria problemas, a terra produziria espinhos. É aquela questão agora de que Adão, para alimentar a sua família, ia literalmente ter que suar a camisa. Então, esses aspectos do trabalho, do desgaste, da questão difícil, isso vem como consequência do fruto do pecado. E, curiosamente, Caim, ele tinha a questão de trabalhar com uma terra que havia sido amaldiçoada. Enquanto o seu irmão, ele estava ali cuidando, então, dos animais, dos rebanhos. A gente tem que lembrar também que essa é uma época anterior à lei. Ainda não existia um código escrito ou uma religião institucionalizada com as suas regras e com aquelas coisas que deveriam ser colocadas. E aí a gente descobre que algumas coisas antecedem muito o aspecto da lei. O relacionamento de Deus com o homem, ele prosseguia, inclusive com alguns aspectos do jardim. Semana passada, curiosamente, eu estava, na verdade, depois da confraternização do meu PGM, eu cheguei em casa e a mãe me mandou uma mensagem e falou assim: filho, está passando um negócio na TV que eu acho que você vai gostar, dá uma olhada lá na Record. E aí eu assisti o musical, né? Eles fizeram lá, e o pessoal sabe, né, o que tem a ver com música eu gosto, e eu comecei justamente pela música que representava aquele momento de Adão, que é uma música até do Baruch. E ali eles cantando e representando, é uma música muito bonita, que fala sobre a saudade que Adão sentia de ter a relação com Deus. Ali, como diz a palavra, no fim de tarde, era como se Deus passeasse pelo jardim, procurando e conversando com o homem. Era uma relação incrível. E o que nós temos aqui no texto é que, mesmo com o pecado, Deus manteve uma relação com o homem. Ele conversava, não só com Adão, mas conversava com seus filhos. A gente percebe isso aqui no texto. Esse texto, essa passagem, não nos mostra explicitamente a razão pela qual Deus recusou a oferta. Mas o fato é que nós temos duas pessoas entregando duas ofertas, entregando aquilo que tinham de melhor no seu trabalho, eram funções específicas e diferentes, e o fato é que Deus aceita uma e não aceita a outra. E é importante pensarmos o que faz com que Deus rejeite uma oferta entregue. Porque muitas vezes nós temos até mensagens distorcidas dizendo que, na verdade, os problemas se resolveriam se entregássemos algumas coisas a Deus, como se Deus esperasse e quisesse sempre receber algo para poder abençoar. Não é assim que funciona.
Existe sim, nós vamos ver aqui as questões daqui a pouco que levaram ou que mostram por que Deus recusou uma oferta e não a outra. Mas o fato é que precisamos sim entender estas questões. E a entrega, a própria oferta, ela já existia muito antes da lei registrar. Era a própria dinâmica do relacionamento com Deus que trazia isso. E o que nós vamos perceber, o que a gente precisa lembrar logo de cara nessa história, é que obediência não é algo negociável em uma relação com Deus. Eu quero muito que vocês que estão escutando, seja aqui ou em casa, se lembrem disso, e se pudermos relembrar o ano inteiro, isso vai nos trazer algumas decisões muito importantes. Obediência a Deus não é negociável. Ou nós desenvolvemos uma relação com Deus onde obedecemos, ou nós não temos essa relação. Porque as coisas estão meio que sendo distorcidas. Nós vivemos dias muito difíceis, e até brincando, porque a Bíblia diz que no fim os dias seriam como o de Noé. E nessa sequência que a gente vem tendo aí de grandes chuvas no final do dia, talvez alguns estejam preocupados, né? Senhor, pastor, é nos tempos de Noé por causa do dilúvio? Não, não é por causa da chuva. Deus já prometeu que não vai destruir o mundo com água, então fique tranquilo que não é assim que as coisas vão acontecer. Mas é no que diz respeito ao tempo em que as pessoas não se preocupavam de maneira alguma com Deus. A Bíblia, quando vai destacar os tempos de Noé, deixa claro que Deus basicamente só tinha Noé. Todo o restante da humanidade estava envolvido com seus próprios projetos, com suas vontades, com seus desejos e com sua maldade. Maldade. Quando nós voltamos e começamos a analisar o desenho desse crime cometido por Caim, nós vamos descobrir que a grande questão está lá, é a maldade, é o egoísmo, é a inveja, são sentimentos muito dados ao coração humano. Então precisamos entender que a obediência é fundamental. A gente vive uma época em que as pessoas meio que acabam entendendo que Deus é amor, e que pelo fato de Deus ser amor, Deus vai entender as razões do nosso pecado, e a gente vive uma época em que as pessoas justificam demais. Nós temos desculpa para tudo. E nessa desculpa para tudo, para tentar justificar as nossas ações, a gente acaba entendendo que por justificar, Deus passa o pano, Deus perdoa. Não, Deus sabe por que eu fiz isso. Então, se Deus sabe por que eu fiz isso, isso automaticamente me desculpa e está tudo certo. Não, não está. Na relação com Deus não existe essa questão de Deus dar um jeito. Ou nós obedecemos, ou nós entendemos e fazemos o que Ele quer que possamos fazer, o que quer que nós façamos, ou as coisas não acontecem. Essa é uma lição muito dolorosa que Caim está aprendendo. Essa é uma lição muito profunda que já nos é colocado no início do texto bíblico. E às vezes a gente quer discutir, e aí fica, puxa, mas por que Deus deixou aquela árvore lá para que o homem... Não interessa. Deus deixou e deu a ordem, disse, não coma. Você pode comer de tudo, só não come dessa. E foi justamente, esses dias eu estava vendo aí, e o pessoal explicando como conseguir atenção aí nas redes sociais, e a primeira coisa é você colocar num título algo do tipo, não veja, não olhe esse vídeo, é batata, as pessoas vão fazer o quê? Vão clicar, elas vão atrás. Quando você diz para alguém, não, é igual criança parece que ela consegue entender o não de maneira contrária, então você diz assim, não faça isso, não é para ficar de pé. O que a criança quer fazer o tempo todo? Ficar de pé. Ela entra no carro e você diz assim, não é para sair da cadeirinha, fica aí. O que a criança quer fazer? Sair da cadeirinha. Então, parece que nós temos aí algumas relações mal feitas, né? Ou temos algumas coisas a serem ajustadas com a palavra não.
ela parece que surge um efeito contrário, né? Parece que atrai a nossa mente, ela transforma. Então, nós temos isso. E apesar dessa primeira narrativa não nos mostrar explicitamente porque Deus recusa a oferta de Caim, nós vamos descobrindo por outros textos na palavra de Deus. E a própria sequência do texto deixa claro os problemas que Caim tinha no coração. Então, se nós formos olhar, por exemplo, Hebreus 11, 4, nós vamos ter uma pista da razão pela qual a oferta de Caim desagradou a Deus. Hebreus 11, 4 diz: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Então, aqui no texto de Hebreus, muito tempo depois do que aconteceu, nós já temos alguns indicativos do que foi que fez Deus aprovar Abel e recusar a Caim. Ele cita duas características aqui. Primeiro é que coloca a questão da fé. Pela fé, Abel teve a sua oferta aprovada. É isso que ele disse, ele fez um sacrifício superior. Isso já mostra um pouco do coração dos dois. E na sequência do texto, ele fala aqui, mostrou que era um homem justo. Então, nós já temos indicações de que o coração de Caim era injusto. E nós vamos começar a perceber aqui que, na verdade, as nossas ações falam diretamente do que estamos carregando, de fato, no nosso coração. Outro texto no Novo Testamento vai nos falar mais sobre isso. 1 João 3, de 10 a 12, nós temos a seguinte declaração: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Esse texto é forte. Quem não pratica justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Olha aqui mais algumas informações a respeito do coração de Caim. E esse texto, como eu disse, ele é forte porque ele fala sobre paternidade. E às vezes a gente esquece disso. Ele está falando aqui sobre filhos de Deus e ele usa uma expressão forte, ele fala sobre filhos do diabo. Inclusive, em outro texto, nós vamos descobrir que o diabo é pai do quê? Pai do quê? Da mentira. O diabo é o pai da mentira. E o texto aqui está falando que podemos identificar quem é filho de Deus. E quem não é filho de Deus é filho de quem? Do diabo. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente meio que quer amenizar e cria uma coluna do meio. Então, tipo assim, eu não estou tão bem com Deus. Eu não estou servindo muito a Deus. E aí a gente meio que cria uma coluna do meio, uma coluna que nos coloca como alguém que, se não está tão bem com Deus, está ali, mais ou menos, vai dar certo. E a Bíblia não tem coluna do meio. Quem não é filho de Deus, quem não serve a Deus, é o quê? Filho do diabo, serve ao diabo. São expressões meio fortes, aliás, completamente fora de moda, né? Subir aqui e dizer que alguém é filho do diabo, isso talvez até dê processo hoje em dia, né? Por discriminação. É um negócio meio complicado os tempos que a gente vive. Mas a Bíblia, ela fala exatamente sobre isso. E ela coloca a característica que o próprio Jesus já falava. Coloca um fato muito claro. Quem é filho de Deus faz o quê pelo texto? O que é que destaca aqui quem é filho de Deus? Assim podemos identificar quem é, 1 João 3, 10 a 12. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. A palavrinha implícita aqui é obediência.
É o resumo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, e na noite que ele foi traído, ele deu o novo mandamento. E o novo mandamento, que é muito parecido, e eu falei sobre isso essas semanas atrás, ele resume os 10 mandamentos em amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao próximo, como a ti mesmo. Resumiu os 10 mandamentos. Está aqui, o resumo dos 10 mandamentos são essas duas questões. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a gente vai obedecer. E a obediência envolve amar ao próximo. E aí a referência é nós mesmos. Só que aí Jesus, finalizando o seu ministério, ele dá um novo mandamento. E o novo mandamento continua envolvendo amar ao próximo. Nós não fomos libertos disso. Pelo contrário, Jesus sobe de novo o patamar. Amarás ao teu próximo como eu vos amei. Ou seja, não é mais nem a referência do meu próprio coração, é a referência do sacrifício mesmo, porque Jesus amou até o fim. E Jesus deu a sua vida por isso. Então, quando Caim surge como exemplo no Novo Testamento, é um exemplo de alguém que não obedeceu, de alguém que não estava sintonizado com Deus. Então, quando Deus aceita a oferta de Abel, isso não tem nada a ver com o fato de um estar entregando um animal, ou outro estar entregando frutos. A questão era o coração. Esse é um detalhe. O que nós entregamos é tão importante quanto como nós entregamos. E muitas vezes o que nós não entregamos informa o que nós também não temos no nosso coração. Essas questões, às vezes até mesmo da generosidade, elas demonstram muito da nossa própria relação com Deus. E o fato é que o que importava de fato para Deus ali não era se era o animal mais bonito ou se eram as primícias do campo, mas era como aqueles dois irmãos estavam entregando as suas ofertas. Mais importante do que o que nós colocamos no altar é a motivação que nos leva a entregar. A relação com Deus passa muito por isso. E o que acontece ali é que realmente Caim estava completamente fora da sintonia. Tanto que na sequência do texto, o próprio Deus fala com ele. Eu acho isso incrível. Porque na história, e mesmo em poucos versículos, voltando para Gênesis 4, nós vamos ver que Deus, ele continua próximo ao homem. E ele é muito simples na questão, ele recebe uma e não recebe, e a reação imediata de Caim entrega tudo o que está acontecendo. O texto é muito sutil em alguns detalhes, e o texto deixa bem claro que Caim ficou tão zangado. Algumas versões, talvez aí a sua, diga que o semblante caiu, que o rosto caiu. As mais antigas trazem essa referência. A versão que eu tenho traz, Caim se enfureceu e ficou transtornado, mudou o rosto. É quando a pessoa não consegue mais nem disfarçar. O rosto dele caiu, ele ficou com aquele ar sisudo, zangado. Bravo, transformou, passou do ponto do disfarce. E ali Deus vai e pergunta para ele, Deus dá uma chance para ele, Deus fala com ele. Isso aqui a gente não pode perder. Porque a gente vai entender aqui que o nosso relacionamento com Deus, na verdade, acaba afetando todo o resto. É por isso que a Bíblia vai falar que quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Se a gente tem um bom relacionamento com Deus, é impossível não conseguirmos desenvolver relacionamento com as pessoas. Esse negócio de eu só me dou bem com Deus é complicado.
E o que acontece é que quando ele tem o seu rosto transformado, transtornado, no versículo 6 de Gênesis 4, Deus vai falar com ele, Deus fala com ele: por que você está tão furioso? Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que está transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Olha o que Deus está falando para Caim. Tem versões antigas que falam sobre o pecado, sobre o pecado de fato querer dominá-lo. Deus está dizendo para Caim: o que está acontecendo? Presta atenção na sua própria reação. Eu acho isso aqui interessante, porque o que Deus faz com Caim, Deus vai fazer com outros personagens bíblicos. Eu acho incrível como Deus, ele olha, e eu vou usar uma expressão aqui: Deus respeita os nossos momentos. Isso não significa que ele absolve, que estamos absolvidos. Mas nós temos vários personagens bíblicos que têm momentos de profunda decepção, ou raiva, ou depressão, e naquele auge do sentimento, do coração confuso, Deus meio que diz: calma, fica aí. Deus respeita, Deus ouve, Deus dá um tempo. E essa pergunta que Deus faz para Caim é uma pergunta muito parecida com o que ele vai falar para Elias e vai falar para Jonas. Ele pergunta meio assim: será se tem cabimento assim? Qual a razão? Vale a pena? É tudo isso? Quando Elias está querendo e pedindo para morrer, porque Jezabel diz que vai matar ele, e ele tinha acabado de ver a grande vitória de Deus, o fogo desceu, os profetas de Baal morreram, e o povo se levantou, e ali ele fica doido, porque mesmo diante de tudo aquilo, a mulher do rei falou assim: vou te matar. E ele vai embora, ele sai correndo, ele viaja, o coração dele se deprime, e ali Deus alimenta, dá tempo, né? E chega: meu filho, por que você está assim mesmo? Qual que é a razão para isso? Por que tudo isso? Será se vale a pena? Tem razão? Tem certeza que você está pensando isso? E para Jonas a mesma coisa. Quando Jonas senta zangado e vê que Nínive não vai ser destruída, Deus dá uma lição para ele muito emblemática, porque Deus faz crescer uma planta muito rapidamente, que vai fazer sombra para ele, e depois Deus mata a planta, e aí a sombra acaba, e o sol e o vento eram tão quentes que até a cabeça dele é machucada, o texto está lá relatando, e aí Deus vai dar aquela lição para Jonas, e chega: está vendo? É razoável que você tenha essa raiva no seu coração, se você ficou triste por causa de uma planta? Imagina só o que eu não estou sentindo de ter que destruir uma cidade inteira. Então, quando Deus pergunta para Caim, pergunta para Elias, às vezes Deus pergunta, e a gente precisa fazer essa pergunta no nosso coração: será que é razoável toda essa sua raiva, toda essa sua mágoa, toda essa sua indignação? Será se vale a pena? Será se é proporcional? Às vezes nós temos reações de raiva, de indignação, de ira, de descontentamento, por motivos completamente fúteis. E esquecemos de entender ou de ver o que Deus realmente deseja. E Deus está falando isso para Caim. Ao invés de Caim tentar entender a razão de Deus não ter aceitado a oferta, e vejam, o texto diz que Deus não aceitou a oferta de um e não aceitou do outro, ponto. Deus não puniu Caim ali, nem deu uma grande lição de moral em Caim, e disse: maldito és tu,
vou te destruir ou vou te castigar porque não recebi tua oferta. Não tem nada disso. Era a questão do relacionamento deles. Então Deus concede a Caim uma oportunidade. Ele fala, presta bem atenção, o pecado está à porta. Assim como no Novo Testamento nós vamos ter algumas expressões do tipo que diz que o diabo, nosso adversário, é como um leão que fica rugindo ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Em nenhum momento Deus nos prometeu, ou o próprio Cristo disse, que estaríamos em um lugar protegido, em uma sala de controle, onde poderíamos nos esquivar de absolutamente todos os perigos. Não, ele está dizendo, olha, a coisa aí fora está feia, se você não abrir o olho, você vai cair. É o mundo que a gente vive. E só vai piorar, não vai melhorar. O pecado continua batendo a porta todos esses anos, todos esses dias, e em 2022 ele vai bater a sua porta muito mais. E eu estou falando de pecado, eu não estou falando de desgraça, de problema. Eu estou dizendo que você vai passar o ano inteiro precisando fazer escolhas. Escolhas que envolvem agradar a Deus ou não. E quando você toma uma decisão que não agrada a Deus, o nome que a Bíblia dá para isso é simples, pecado. E Deus está aqui falando para Caim, presta atenção, o pecado está à porta, ele quer te dominar, mas é você quem deve dominá-lo. Esse é o último diálogo antes da ação de Caim. Caim fez a escolha. Eu, lendo um texto, já falei, é o meu autor preferido, disparado, Charles Swindoll, e ele deu um exemplo que eu achei muito interessante, e ele fala que as pessoas hoje, elas gastam fábulas. Elas procuram médicos e fazem suas terapias, e ele não está entrando na questão de fazer ou não, mas é interessante porque ele diz, e as pessoas gastam dinheiro, fábulas, e ficam anos e anos falando seus problemas, e ouvindo e descobrindo as razões, e ao final as pessoas têm justificativa para todo tipo de comportamento. Não, eu sou assim porque lá na infância o meu pai fez isso comigo, ou porque um rapaz na escola fez aquilo comigo, ou porque isso, e aí a gente descobre e acaba culpando absolutamente todo mundo pelos nossos erros, ou pelos nossos sentimentos. E aí nós temos a desculpa ou a razão para o egoísmo, para a inveja, e tudo vira um trauma. E eu não estou aqui dizendo que os traumas não existem. Mas o problema é que às vezes a gente acaba jogando no trauma a conta do nosso pecado. E eu posso muito bem ter tido um trauma no passado que desenvolveu um problema em mim, mas isso continua sendo um problema meu, e quem é orgulhoso sou eu. Eu não posso jogar o orgulho, a ira, às vezes o problema com a mentira ou com o roubo, entendendo que se eu descobrir que porque eu fui maltratado há 20 anos atrás, eu devo continuar desse jeito. Não, eu preciso resolver. Descobrir a origem de um problema não apaga o fato de ser um problema. A relação de Caim com seu irmão nos lembra que a decisão foi de Caim. Talvez, se o pessoal começar a fazer os textos revisados, vão chegar à conclusão de que Caim matou Abel por culpa de Deus, porque Deus é quem não aceitou a oferta, e se tivesse aceitado, Caim não teria matado o seu irmão. Eu não duvido nada que comecem a falar coisas desse tipo, se é que já não estão falando. Não. Caim matou o seu irmão porque ele tinha inveja no seu coração. Caim matou o seu irmão porque ele era orgulhoso. O pecado mata.
Não é à toa que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos Caíns nos dias de hoje, mesmo que não peguemos em ninguém fisicamente, porque nós podemos matar um outro simplesmente no coração, motivado pela raiva, pela inveja, pelo orgulho, por qualquer outro sentimento pecaminoso, e cortaram a pessoa do meu relacionamento. Eu matei essa pessoa. Porque eu não gosto dela, porque eu não perdoo, porque ele não faz o que eu quero, porque ele não age como eu acho que tem que ser. O coração humano continua matando. As questões não são apenas das armas físicas. É por isso que Deus está dizendo para ele: o pecado precisa ser resolvido, o pecado é meu. Os pecados do seu coração são seus. Não adianta culpar o outro. Se você tem a possibilidade de descobrir a razão de determinadas situações na sua vida, descubra e resolva. Não se esconda atrás das razões, porque elas não justificam. A única coisa que justifica, ou melhor, que traz perdão para o pecado, é a cruz de Cristo. É o arrependimento, é a mudança de atitude. Todo o restante não tem poder algum. Na história de Caim, a gente descobre que pecado não resolvido corrompe tudo. Deus diz: se você fizer o que é certo, mas se não fizer, o pecado bate à porta. Nós estamos iniciando um novo ano. E a gente precisa tomar muito cuidado para não abrir a porta para a pessoa errada. Precisamos tomar muito cuidado para que as decisões tomadas neste ano sejam decisões que tragam vida e nos aproximem cada vez mais de Deus, não nos afastem. Efésios 4, 26 e 27 diz o seguinte: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. A versão clássica vai dizendo, né? Não deixe que a ira continue depois que o sol se pôr, né? Que conselho! Conselho para tudo, para casal, para irmão, para tudo. Caim não entendeu absolutamente nada disso. Caim não ouviu os conselhos do próprio Senhor e sacrificou o seu coração. Como é que tem estado o seu coração? Quais são as dores que você tem carregado ano após ano? Porque o pecado traz um outro poder devastador, que é o de endurecer o coração. Caim teve o seu coração tão endurecido que, além de ter matado o irmão, ele ainda mostrou não ter nenhum tipo de arrependimento. Porque no diálogo seguinte nós vemos isso. Assim que Caim mata o seu irmão, o texto diz que Deus vai procurá-lo. É muito parecido com o que aconteceu com seu pai e sua mãe. Nós não sabemos há quanto tempo antes. Mas lembram que depois que Adão e sua esposa, que os dois pecaram, eles foram se esconder de Deus? E o texto diz que Deus passeava, e ele chamava, e os homens se esconderam, e o casal se escondeu. Aqui nós temos a mesma coisa. No versículo 9 nós vamos ver: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Olha a resposta de Caim para Deus: não sei. Por acaso sou responsável pelo meu irmão? Que resposta? É para Deus. Não é uma resposta para o irmão, nem mesmo para o pai ou para a mãe.
que já seria uma resposta muito mal educada. Mas ele está dando uma pancada aqui em Deus, ainda está dando... Quem foi que me constituiu? Tem até versão antiga que fala isso. Por acaso fui constituído guardião do meu irmão? Que coisa! Olha como ele está endurecido, como o coração dele está completamente duro. Isso aqui nos lembra, meus queridos, que o Senhor sabe sempre, absolutamente, de tudo. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe o que temos guardado ou não. E uma das coisas mais importantes que temos para fazer neste novo ano é entendermos isso. A deixarmos Deus tratar o nosso coração. Às vezes eu fico vendo as pessoas debatendo, e aí começam aquelas discussões. Quem foi a esposa de Caim? De onde surgiu a esposa de Caim? Para qual cidade Caim foi morar? Como se o objetivo e o principal da história fossem esses detalhes. Eu não faço ideia. A Bíblia diz de onde veio, a gente não sabe quantos séculos se passaram desde que o homem tinha saído do Éden, nós não sabemos quantos filhos Adão e Eva já haviam tido desde que tinham saído, e não sabe nada disso, mas a história não está preocupada e o foco não é esse. A história não está aqui para que você fique, quem foi a esposa de Caim? Não, ela está aqui para lembrar para você e para mim que o pecado está aí, batendo na nossa porta. Está aí para lembrar que os sentimentos do ser humano são ruins, que a inveja é um problema mortal, que nós podemos sentir inveja uns dos outros, que a inveja mata. Caim sentiu inveja ao ver o sucesso do seu irmão. Às vezes nós nos pegamos nas nossas relações ao ver alguém mais bem-sucedido que nós. E como diz a Bíblia, que nós devemos nos alegrar, ao invés de alegrar, a inveja fica ali. E a gente diz, mas tudo é só para ele. E aí fica todo mundo cantando a musiquinha de um tempo atrás do comercial, fica todo mundo, por que não eu, por que não eu? E muitas vezes o por que não eu é porque eu realmente não tenho um coração digno. E muitas vezes a resposta do porquê que Deus abençoou meu irmão e não me abençoou é porque eu continuo com o coração endurecido, porque eu não entendo a lógica. Inveja é pecado terrível. Orgulho é pecado terrível. E isso não ficou lá com Caim, isso continua nos acompanhando. Continua no coração humano. A sociedade tem se movido em cima de sentimentos ruins. Nós vivemos uma guerra, nós vivemos um mundo paralelo onde a gente precisa mostrar para o outro que nós estamos melhor. Eu preciso mostrar que a minha foto é mais legal, é mais bonita, que eu como num restaurante melhor, que eu tenho os itens tecnológicos mais desenvolvidos, que eu tenho o melhor carro, que eu tenho a melhor roupa, que eu ando com as pessoas mais legais ou mais bonitas. Nós vivemos hoje uma sociedade que é motivada a nos gerar inveja. E esse problema tem lá desde o Jardim do Éden. Quando a serpente chega e diz para Eva, diz, você vai ser como Deus. Você vai saber tanto quanto ele, você vai saber o que é bem e o que é mal. Está aí, a sociedade sabe, nós somos mega desenvolvidos. E estamos cada vez mais longe de Deus. Caim nos mostra, e lições que carregamos para esse novo ano, o caminho de Deus é o único aceitável. A alternativa ao andar nos caminhos de Deus é andar
nos caminhos do diabo. Isso é sério. Se você não está vivendo um relacionamento íntimo com Deus, você, na verdade, está vivendo um relacionamento íntimo com o diabo. É a palavra quem diz. A inveja é um pecado que não pode ser escondido. Deus conhece o teu coração e o meu. Então, a única coisa que nós podemos fazer é largar isso. É ser sincero. Senhor, liberta o meu coração. Enquanto você não tiver realmente uma conversa franca e sincera com Deus, seu coração não vai ser liberto. Não deixe pecados ou conflitos no seu coração sem resolver. Nós somos humanos. Nós nos entristecemos, nos chateamos e nos decepcionamos. Tudo isso aqui é fato. Agora, quando nós permitimos que essas coisas nos dominem, nós estamos no caminho de Caim. Aprenda a tratar, a deixar Deus tratar o seu coração. Resolva, fale, desabafe. Permita que a outra pessoa tenha uma nova chance. Às vezes a gente faz os nossos próprios julgamentos e não tem mais jeito. Pau é pau, pedra é pedra, acabou. A Bíblia não é assim, Deus não é assim. Deus deu oportunidade para Caim. Deus sempre nos dá oportunidades. Que nesse novo ano, possamos de fato ter a alegria de ver as nossas ofertas aceitas pelo Senhor. E o que faz Deus aceitar a oferta não é a quantidade, não é, então Deus só vai aceitar se eu der o dobro. Não, quem fala isso é picareta da religião. O que faz Deus aceitar a sua oferta é o seu coração, quebrantado por Ele. É o seu coração que reconhece e entende que quem te sustenta é Ele. É um coração transformado. Que esse ano tenhamos oportunidades. Que o nosso coração seja verdadeiramente tratado. E que assim todos nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Amém? Amém? Amém. Feche seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Eu acabei de falar que enquanto nós de fato não reconhecemos e confessamos, Deus não trata. Eu não estou aqui pedindo para você vir aqui à frente e falar tudo o que você está sentindo, mas a Deus você precisa falar. Confesse ao Senhor. Nós carregamos, de fato, sentimentos muito ruins que às vezes a gente não quer nem aceitar que tem. E talvez a gente até diga, eu não tenho isso aqui não, eu não sou orgulhoso, eu não sou invejoso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas as nossas ações mostram se somos ou não. Às vezes a nossa incapacidade de se alegrar com o sucesso alheio mostra o tamanho da inveja do nosso coração. Às vezes as comparações mostram o tamanho dos sentimentos que carregamos. Tenha coragem de confessar para o Senhor e de pedir perdão. Tratar. Isso é sério. A gente perde muito da ação do Senhor na nossa vida porque nós não o reconhecemos. Porque nós mantemos o nosso coração dominador, orgulhoso.
Não deixa isso se repetir nesse ano, não. Deixa Deus mudar. Deixa Deus tratar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Pai, a Tua palavra é incrível porque ela nos confronta de maneira impressionante com histórias tão conhecidas. Eu não sei, Pai, quantas pessoas aqui ou em casa estão reconhecendo orgulho, inveja, mentira, sentimentos feios até de falar. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Nós não podemos esconder nada disso. Que o Teu Santo Espírito esteja trazendo às nossas mentes. Que o Teu Santo Espírito esteja trazendo aos nossos corações quebrantamento. Às vezes, Pai, a dificuldade de reconhecer os próprios erros, a dificuldade de reconhecer as coisas que precisam ser mudadas, são tão fortes, mas que o Teu Santo Espírito esteja trazendo isso. Que o Teu Santo Espírito esteja trazendo o quebrantamento à Tua igreja, a todos que precisam, começando por nós, começando pelos que estão à frente, nos dando a humildade, a sensibilidade de entender os próprios erros. Que as mágoas simplesmente, Pai, sejam quebradas, que elas não tenham o poder de endurecer os nossos corações. Que o Senhor se alegre das nossas ofertas. Que as nossas ofertas demonstrem de fato a nossa intimidade, a nossa confiança no Senhor. Continua tratando os nossos corações. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.